E se eu te dissesse que você não é quem você pensa que é? Que boa parte do que você chama de eu não foi escolhido por você? Suas opiniões, seus gostos, seus medos, talvez não sejam realmente seus. E se tudo isso foi construído sem você perceber? Isso parece estranho no começo, mas quanto mais você observa, mais difícil fica ignorar. Desde o momento em que você nasce, você começa a ser moldado pela sua família, pela escola, pelas pessoas ao seu redor, pela cultura, pela internet, pelas experiências que você vive. Pouco a pouco você aprende o que é certo e o que é errado, o que você deve gostar, o que deve evitar, como deve agir, como deve pensar, e sem perceber, você começa a se adaptar. Não porque você quer, mas porque precisa. Você aprende a esconder partes de si mesmo, a falar certas coisas e a evitar outras, a agir de uma forma que seja aceita, mesmo que não seja verdadeira. E com o tempo, isso se torna automático. Você para de questionar, para de perceber. E então, aquilo que começou como adaptação vira identidade. Mas existe um problema nisso tudo. Se você foi moldado por tudo ao seu redor, até que ponto você é realmente você? E se aquilo que você acredita ser sua personalidade for apenas o resultado do ambiente em que você cresceu? E se seus gostos, suas escolhas, até seus sonhos forem influências que você nunca questionou? Isso não significa que tudo é falso, mas significa que talvez você nunca tenha parado para descobrir o que é real. Às vezes, você sente isso, uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar, como se você estivesse vivendo no automático, repetindo padrões, tomando decisões, sem realmente entender o porquê. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais essa sensação volta, porque no fundo, alguma parte de você sabe que existe algo além disso tudo. O problema é que questionar isso não é confortável. Porque se você começa a duvidar de quem você é, você perde o chão, perde certezas e percebe que talvez nunca tenha sido completamente livre nas suas escolhas. Isso assusta, porque é muito mais fácil continuar vivendo no automático do que encarar essa realidade. Mas ao mesmo tempo, existe algo libertador nisso, porque se você foi moldado, então você também pode se reconstruir. Você pode começar a observar seus pensamentos, questionar suas crenças, entender de onde vêm suas decisões e por que você faz o que faz, e aos poucos separar o que é realmente seu do que foi imposto. Isso não acontece de uma vez. É um processo lento, quase imperceptível. Mas quanto mais você observa, mais você começa a perceber padrões. Coisas que antes pareciam normais começam a parecer estranhas e você começa a enxergar além do automático. Então, quem é você? A pessoa que você acredita ser ou a soma de tudo aquilo que te ensinaram a ser? Talvez a resposta não seja tão simples, mas talvez a pergunta já seja um começo. Porque no momento em que você começa a questionar, você deixa de viver no piloto automático. E talvez, pela primeira vez, você esteja começando a se aproximar de quem realmente é.